Olá pessoal, como vocês estão? Estamos aqui de novo aí para passar novos conteúdos para vocês, né? Eu quero lembrar para vocês que a missão do nosso canal aqui é te ajudar a melhorar a sua comunicação. Você ter uma comunicação mais assertiva através do processo de dar e receber feedback. Dar e receber feedback é uma arte. E é uma arte onde você tem a possibilidade de um crescimento mútuo entre você que dá o feedback e também você que se prepara para receber o feedback. Então vamos lá, mais um pouco de conteúdo para vocês. Lembre-se de se inscrever aí no nosso canal, de apertar o sininho, para a gente estar sempre em contato com vocês. Beleza? No nosso último encontro, eu estava falando das 3 coisas que a gente pode reforçar numa pessoa. Vocês lembram disso? Nós estávamos falando que você pode reforçar a aparência, você pode reforçar o comportamento e você pode reforçar a identidade da pessoa. E também expliquei para vocês qual a diferença entre cada um desses processos. O que acontece quando você só reforça a aparência, por exemplo, de uma criança? Você é bonita, você é linda, você é a lindinha do papai, da mamãe. Essa criança pode, quando adulto, entender que ela tem que estar sempre bonita e bem vestida para se sentir aceita pela sociedade. E isso acaba causando uma distorção nos relacionamentos dessa pessoa. Se você também reforça demais o comportamento, então você pega a criança, você é inteligente, você é isso, você é aquilo, você faz tudo direito, A pessoa, quando adulto, pode acabar pensando que ela tem que fazer sempre tudo certo para ser aceita. Aí ela se transforma num perfeccionista. E todo perfeccionista sofre bastante, porque por mais que a gente busque a perfeição, a vida tem imperfeições e é isso que faz a gente crescer, ok? E reforçar a identidade da pessoa, isso sim, isso é positivo. Então, se você estiver reforçando muito a aparência de uma pessoa, aproveite e diga, olha, você é muito bonita, mas o que importa mesmo é que você é uma pessoa graciosa, carinhosa, que gosta de se relacionar. Então, você reforçou também a identidade. Isso é que é legal, você mesclar um pouco de reforçar identidade com comportamento ou identidade com aparência. Então, por exemplo, quando a gente vai dar um feedback para o seu filho que ele faz muita bagunça no quarto, e a gente já falou isso aqui, de vez você dizer que ele é bagunceiro, e aí quando você fala que ele é bagunceiro, você falou com a identidade dele, porque quando você afirma uma pessoa que você é alguma coisa, você está colocando toda aquela responsabilidade dentro da pessoa. Então, se você quer dar um feedback para o seu filho sobre isso, você diz, olha, você tem deixado o seu quarto muito desorganizado. Quer dizer, o quarto está desorganizado. O seu quarto está uma bagunça. O seu quarto está precisando de uma faxina. Ok? E aí você tira esse feedback que às vezes pode ser entendido de forma negativa, entre aspas, porque a gente não acredita em feedback negativo, ele pode ser entendido de uma forma direta para a identidade da pessoa e isso também lá na frente pode criar algumas questões de comportamento dessa pessoa. Tudo bem? Por que eu falei que a gente não acredita em feedback negativo? Porque para nós existem 4 tipos de feedback, e a gente também já falou isso lá no comecinho, quando a gente começou a falar sobre esse conteúdo. A gente fala do feedback positivo e do feedback corretivo. Esses 2 feedbacks são os que importam. Não existe feedback negativo. Quem te dá feedback negativo é quem faz crítica. E feedback não é crítica. Feedback é usar senso crítico. É a pessoa olhar para um comportamento, olhar para uma situação e se perguntar, o que poderia ser feito melhor? E aí sim, quando eu identifico o que pode ser feito melhor, quando eu identifico como eu posso te ajudar a melhorar, eu uso esse meu senso crítico para te dar um feedback corretivo. E também falei para vocês aqui já, feedback sem exemplo não é feedback, é crítica. Tá? Feedback sem exemplo é crítica. Você dizer, olha, este relatório que você fez está errado. Isso não ajuda a pessoa a melhorar. Ajuda a pessoa a melhorar se você chamar ela e dizer, olha, esse relatório que você fez, está faltando essa informação que é importante.
essa outra informação precisaria ser formatada dessa outra forma. Se você não puder dar esse tipo de exemplo para a pessoa, você não fez uma análise da questão, você simplesmente fez uma crítica. E crítica não ajuda as pessoas a melhorarem. O que ajuda as pessoas a melhorarem é feedback corretivo. E feedback corretivo é acompanhado de um exemplo de possibilidade da pessoa mudar. Ok? O feedback positivo, nós também já falamos que ele é extremamente importante para que a pessoa internalize um novo comportamento ou continue exercitando comportamentos que ela já tem que são positivos. Então, feedback positivo, feedback corretivo. Esses são os feedbacks que você tem que aprender a trabalhar. Quais são os outros dois? Os outros dois são o feedback ofensivo e feedback insignificante. O feedback ofensivo ele pode ser positivo e ofensivo. Sabe como? Quando a pessoa fala com você de uma forma irônica. Puta, até que enfim você fez isso, hein? Não vai funcionar como um feedback positivo. Porque ele trouxe ironia. O feedback insignificante é aquele que você diz, olha, vê se tu aprende a fazer isso, vira as costas e vai embora. O que a pessoa faz com essa tua informação? Não faz nada. Entendeu? Então, aprenda esse processo. A ferramenta de dar e receber feedback ela é extremamente importante e ela possibilita que o crescimento seja mútuo. Você aprende e a pessoa aprende. Aliás, todos nós seres humanos, nós só somos humanos porque convivemos com outros seres humanos. Tem um psicólogo que chama Vygotsky, já faleceu, ele era russo, ele escreveu essa teoria. A teoria que o desenvolvimento humano depende de outro humano. Se você não tiver contato com outro humano, você não se torna humano. Olha que interessante, né? O animal, por exemplo, se um cachorro, a mãe morrer e ele não morrer, alguém deve mamar para ele, ele aprende a latir, a farejar, a caçar, sem nunca ter visto um outro cachorro. O ser humano, se nascer e todas as pessoas em volta dele morrer, mas ele conseguir alguém que o alimente simplesmente, sem nunca ter um contato com ele, nem físico, nem verbal, ele não vai se tornar humano. Ele não vai nem aprender a falar. Se não tiver alguém que ensine ele a caminhar, ele jamais andará ereto. Vê a diferença, o único bebê que tem essa dependência é o bebê humano. Então o feedback é uma ferramenta de convivência. Se você aprende a trabalhar com essa ferramenta, as suas convivências melhoram. No seu lado pessoal, no seu lado familiar, no seu lado profissional. Eu te diria que no lado profissional é extremamente importante. Se você tem um colaborador que age de forma extremamente positiva, elogie ele. E quando você elogia ele, você pode elogiar na frente dos outros, você pode elogiar por e-mail. Agora, quando você tem um colaborador que precisa de um feedback corretivo, você não faz isso na frente dos outros. Você não faz isso por e-mail. Eu dou consultoria para empresas no mundo corporativo e eu canso de ver líderes que colocam no e-mail chamando a atenção de um colaborador e copiam um monte de gente. Você pensa que isso funciona? Isso funciona de forma negativa. Isso você faz se o feedback for positivo. Se ele for corretivo, você não age dessa forma. Se ele for corretivo, você chama a pessoa em particular. A mesma coisa com o filho. Você quer chamar a atenção do teu filho? Não chame na frente dos outros. Às vezes não chame nem na frente da mãe. E eu canso de ver pais chamar as crianças na porta da escola a atenção quando vão buscar. Às vezes menosprezando a atitude do filho naquele momento. Quando ele devia segurar a informação e quando chegasse no carro, conversasse com o filho. Então, essa relação humano com humano, ela precisa desse aprendizado. Se não houver esse aprendizado, não funciona. Então, pessoal, aprender essa ferramenta é importante para a sua convivência em qualquer contexto da sua vida. Qualquer contexto da sua vida é importante. E hoje eu queria falar um pouco sobre o reforço do feedback positivo. Quantas vezes você treinou feedback positivo? Você já se pegou dando feedback positivo para as pessoas? Às vezes você fala parabéns, é um feedback positivo? É. Mas eu não sei se ele tem a eficácia
que a gente sabe que um feedback positivo bem colocado vai proporcionar para a pessoa. Então, simples parabéns é bom, mas não tem a potência que um feedback positivo tem. E por que o feedback positivo é tão importante? Porque ele ajuda as pessoas a evoluírem, tá? Às vezes você dá um feedback positivo e no meio dele você encaixa um feedback corretivo e a pessoa não percebe. Você pega o trabalho que a pessoa está te entregando e você elogia, diz, poxa, que trabalho legal, parabéns, ficou ótimo. Posso te dar uma dica que pode melhorar aí do teu trabalho? E aí você dá a dica. E essa dica, embora seja um feedback corretivo, a pessoa nem percebe. Por quê? Porque você encheu ela de autoestima quando você deu o primeiro feedback positivo, elogiou o trabalho dela. Então, quando você trabalha com feedback positivo, você tem 4 etapas. Primeira, descreva um comportamento específico que você está elogiando. Ó, o que você fez foi muito bom, parabéns. Ok? O que ele fez na visão dele? Então descreva um comportamento específico. Descreva a consequência desse comportamento. Porque todo comportamento tem uma consequência, todo na nossa vida, né? Eu não sei se você sabe que na vida só tem 2 coisas certas. Uma é que você vai morrer, eu vou morrer, todas as pessoas que estão vivas podem morrer. Essa situação, ela é certa para qualquer ser humano vivo. E tem uma segunda situação para qualquer ser humano vivo. Qualquer ser humano vivo, entre parênteses, que estejam pleno das suas capacidades neurológicas, ok? Essa segunda coisa que é certa a todos os seres humanos que têm a sua capacidade neurológica é que nós passamos a vida inteira fazendo escolhas. E até quando eu escolho dobrar o braço assim, dizer não vou escolher, decida você, o que eu acabei de fazer? Uma escolha. Eu escolhi e não decidi. Então a vida inteira eu faço escolhas e para cada escolha eu tenho uma consequência. Para cada ação eu tenho uma consequência, para cada comportamento eu tenho uma consequência. Então quando você descreve a consequência do comportamento positivo daquele colaborador, do seu filho, da sua esposa, de quem quer que seja, você está valorizando a atitude que ele teve. Ok? Então olha, eu descrevo um comportamento específico, eu descrevo a consequência desse comportamento, aí eu vou para uma etapa mais profunda, eu descrevo como eu me sinto em relação àquele comportamento. Como você se sente em relação a um comportamento que o teu filho teve na escola e que acabou de ser elogiado pela professora dele quando você foi buscar ele na porta da escola? Olha, o seu filho hoje, ele ajudou o coleguinha da classe a fazer uma lição que o coleguinha tinha dificuldade. Comportamento muito besta, muito bobo, mas é um comportamento de quê? De solidariedade. Isso é extremamente importante na vida de todos nós seres humanos. Que sejam solidárias às necessidades que outras pessoas à sua volta tenham. Então, quando o teu filho tem esse comportamento, você pega ele, você diz, poxa filho, eu fiquei muito satisfeito com o que a sua professora me falou. Ela falou que você hoje ajudou o seu amiguinho. Você descreveu o comportamento, ok? Consequências. Sabe, filho, sabe o que foi mais importante que você fez? Você ajudou o teu amigo. E ele com certeza levou um aprendizado de também amanhã ou depois ajudar outra pessoa. Descrevi o comportamento, descrevi a consequência. O comportamento foi importante e a consequência foi importante porque ajuda um terceiro, ok? Aí eu vou descrever como eu me sinto. Olha, eu me sinto extremamente orgulhoso por você ser meu filho e por ter tomado essa atitude. Descrevi o comportamento, descrevi as consequências, descrevi como eu me sinto. Aí eu vou descrever por que eu me sinto assim. Olha, filho, sabe, eu me sinto assim porque eu tenho muito prazer em ser seu pai. Eu acho que você, com certeza, é um grande homem, mesmo hoje enquanto você é uma criança. Olha o poder desse feedback positivo.
Não somente dizer, filho, parabéns que você ajudou teu amigo. Ponto. É um feedback. Agora, se você dizer, filho, estou muito orgulhoso porque tua professora disse que você ajudou seu colega. E eu tenho certeza que o teu colega com isso aprendeu que amanhã ele vai ser solidário com alguém. E eu estou muito feliz pela sua atitude. Sabe por quê? Porque eu sei que você é um grande homem, mesmo sendo um menino hoje. É diferente ou não é diferente? Então, quando você usa essa ferramenta dessa forma, você extrai da pessoa o melhor que ela tem. Imagine você pegar um colaborador teu na tua empresa, ou um colega de trabalho, ou um par seu na empresa que você percebe que está passando alguma dificuldade, precisa de um reforço positivo, porque está tendo dificuldade em fazer o seu trabalho, está tendo dificuldade em se acertar com o seu chefe, e de repente você percebe isso e ajuda a pessoa com feedback positivo. Você transforma essa pessoa, você dá a ela mais credibilidade para ela reagir e agir de forma positiva. Então, quando você reforça o feedback positivo, você traz às pessoas o que ela tem de melhor. Você faz as pessoas acreditarem que elas podem. E por incrível que pareça, elas podem. As pessoas podem. Agora, não adianta você ir para o feedback corretivo sem dar um exemplo. E não adianta você também dar um exemplo e a pessoa começar a percorrer aquilo e você não dá feedback positivo para internalizar o comportamento. E tão importante quando internalizar o comportamento é a pessoa entender que está a caminho de aprender aquilo, que está a caminho de melhorar. Isso dá para a pessoa um reforço na sua autoestima, na sua essência interior, que faz ela fazer grandes coisas dali para frente. E sempre que ela fizer uma pequena coisa positiva, você volta a elogiar, você volta a descrever o comportamento, você volta a dizer as consequências, como você se sente e por que você se sente daquela forma. E aí sim, aí você começa a perceber o brilho natural que as pessoas têm. E outra coisa que eu vou te dizer, quando você tem 2 filhos, se preocupe com isso, 2 colaboradores, 2 sócios, e você dá muita atenção para um, porque está precisando de você. Você pega um filho que está indo mal na escola, você dá muita atenção a ele, e o outro que está indo bem, você dá pouca atenção, você sabe o que vai acontecer? Muitas vezes você não extrai desse aqui o melhor, e esse aqui começa a fazer errado para chamar a tua atenção. Isso é inerente do ser humano. As pessoas precisam se sentir pertencente. Quando você só chama a atenção de um, ele começa a aprontar, nem que seja para apanhar. Mas quando ele apanha, ele sente que ele chamou tua atenção e que ele pertence àquela família, que ele pertence àquela situação. Então cuidado, você tem que equilibrar quando você lida com várias pessoas ao mesmo tempo. O feedback positivo é uma ferramenta curativa. Você pode ajudar a pessoa a achar caminhos melhores para a sua ação. É isso aí, pessoal. Olha, feedback positivo é uma ferramenta maravilhosa, maravilhosa. Você tem que só lembrar desses 4 passos. Você tem que, quando eu vou elogiar um comportamento, eu descrevo o comportamento que eu estou elogiando, ok? Eu descrevo a consequência, descrevo como eu me sinto e por que eu me sinto. Vou dar um exemplo para vocês, ó. Eu tinha 2 pessoas dentro de uma empresa. Um trabalhava com controladoria e outro com área financeira. O cara da controladoria tinha que fazer um relatório para entregar todo o 5º dia útil do mês seguinte, mostrando todo o resultado do mês anterior. E ele não entregava. Aí eu fui conversar com ele. O que acontece? Ele falou, olha, para mim, eu faço. Só que fulano lá, eu vou dar nome, só um nome fictício, né? Eu estava falando com o Roberto e ele falou do Mário. Ele falou, só que o Mário não me entrega os dados, as informações. E o Mário era um cara extremamente competente, ele tinha um problema de atraso nesse contexto. Então esse aqui falou que faria se tivesse a informação fidedigna até o 1º dia útil, beleza? Fui falar com o Mário, falei, Mário, o que acontece que você não entrega
o trabalho no prazo que o Roberto precisa. Aí ele me descreve alguma situação. Eu digo, Mário, pô, você é um cara super competente, cara. Tudo que a gente precisa, você ajuda. E sabe o que é importante esse material sair no prazo? Porque o Roberto precisa ir fazer a reunião com a diretoria, ele precisa ter a informação. E eu sei que você tem capacidade para isso, cara. Isso é extremamente importante para a empresa. Eu ficaria muito satisfeito se você realmente conseguisse entregar isso esse mês. E sabe por quê? Porque você é do meu time, cara. Eu não quero que o meu time fique mal visto no processo e eu tenho muita confiança em você. Posso contar contigo, Mário? É isso, eu dei um feedback positivo, no meio do caminho eu incluí um corretivo, mas falei as consequências porque eu me senti como eu me sentia. E qual foi o resultado disso? Ele passou, naquele primeiro mês, a entregar o relatório no final do dia primeiro, mas entregou. O que eu fui? Fui lá dar um feedback positivo. Eu não vou na empresa todo dia, eu sou consultor. Eu vou uma vez por semana, dependendo da empresa eu vou toda manhã, ou vou uma vez cada 15 dias, ou faço muito videoconferência. Então, a primeira vez que eu voltei lá, perguntei para o Roberto, e aí, saiu o relatório? Saiu. Falei, pô, legal. Aí fui lá, Mário, parabéns. Olha, cara, estou muito feliz que eu pude contar com você, porque, olha, o Roberto falou para mim que o relatório chegou no dia certo, que você, inclusive, tirou algumas dúvidas dele, acompanhou ele para ver se ele entendia direito. Olha, cara, isso vai ser muito importante, porque depois de muitos meses é a primeira vez que nós vamos para a reunião da diretoria com todo o relatório fechado, sem nenhum número improvisado. Cara, eu estou muito feliz por isso, tá? Porque você mostrou mais uma vez a competência que você tem. E eu fico mais feliz ainda, porque essa interação entre eu, você e o Roberto está dando certo para a empresa. Obrigado. Isso faz a diferença, cara. E essa mesma técnica você pode usar na sua casa, com o seu colega de trabalho, com o seu sócio, com a sua esposa, com os seus pais, com os seus irmãos. É só você ter uma coisa dentro da sua percepção de mundo. Eu quero melhorar as pessoas. Eu quero usar meu senso crítico com o objetivo de construir pessoas melhores. Construir pessoas melhores à minha volta, construir pessoas melhores para o mundo. E quando eu incentivo também as pessoas a terem senso crítico, eu também estou melhorando o mundo. Eu, por exemplo, quando eu chego numa empresa nova que ninguém me conhece, eu me apresento e me coloco à disposição para receber feedback de qualquer uma das pessoas. Olha, gente, eu não sou o dono da verdade. Qualquer comportamento meu que te incomode, qualquer atitude, qualquer coisa que eu te fale, você pode conversar comigo. Pode falar comigo abertamente. E eu gosto que fale comigo porque isso me ajuda. Eu lembro uma vez, lá na década de 90, quando eu estava numa empresa com vários sócios, e um sócio pediu demissão assim, numa sexta-feira ele brigou numa reunião, e na segunda-feira, quando a gente chegou de manhã, estava na mesa da sala dele um bilhete de despedida dizendo que ele não voltava mais. E ele não voltou mais, nunca mais ele entrou na empresa. Todo o acerto financeiro dele foi comigo por telefone. Embora ele é meu amigo pessoal, depois disso continuei frequentando a casa dele e ele a minha casa. Mas na empresa nunca mais ele entrou. E numa reunião naquela semana com os outros sócios, ele era um diretor que tocava uma parte de varejo, ele tinha muitos funcionários na rua, trabalhando para terceiros, e eu tocava uma outra parte mais no atacado. E ele perguntou para mim, o pessoal perguntou para mim se eu queria ficar no varejo. Eu falei que eu não gostava do varejo, eu nem entendia direito do varejo. Mas no final da reunião ninguém queria e eu assumi o varejo. Eu assumi a minha diretoria, que era do atacado, e a diretoria do varejo. E aí eu coloquei uma condição nesse dia da reunião de diretoria. Eu falei, olha, eu vou ficar no varejo, mas se vocês me permitirem que eu busque uma funcionária. Nós tínhamos 128 funcionárias na rua, 12 setores, onde essas funcionárias estavam distribuídas, eram todas mulheres, e em cada setor tinha uma encarregada de setor, ok? Eu falei, vocês vão me permitir ir na rua e escolher uma encarregada de setor para me ajudar. E quando eu fui para a rua, escolher essa pessoa, eu tinha uma coisa certa para mim, eu não entendia do varejo.
Tudo bem? Então eu fui às 12 funcionárias e para cada uma delas eu falei o que eu ia fazer. E eu tinha certeza que o que eu ia fazer era errado. Não ia dar certo. Eu fui em todas elas e só uma disse na minha cara: você está errado. O que você vai fazer não vai dar certo. E por que não vai dar certo? Eu perguntei para ela. Ela falou: por causa disso, disso, disso. Eu falei: não, mas eu faço assim, assim, assim. Ela falou: não vai dar certo, você está errado, isso não se aplica no varejo. Você vai acabar com o varejo na empresa. Ela me peitou mesmo, discutiu comigo, usou o mesmo tom de voz que eu estava usando com ela. Ok? E eu fui embora. Cheguei no escritório, peguei para nossa secretária, ligar para ela e pedi para ela estar lá às 8 horas da manhã para conversar comigo. Ela foi para lá, entrou na minha sala meio amarela, achando que ia ser demitida, e naquele dia eu convidei ela para ser minha assistente. E essa pessoa me ajudou muito. E se você ligar para o meu escritório hoje, ela ainda trabalha comigo, o nome dela é Valéria. Ela ainda coordena todos os problemas para nós aqui. O que essa lição ensina pra gente? Esteja sempre aberto a ouvir as pessoas. Você não sabe tudo. As pessoas têm o que te ensinar. Você precisa só querer aprender. E para isso você já tem que se abrir para as pessoas. Eu quero aprender. O que eu tiver de erro, pode me falar. Então, feedback para mim é uma coisa tão natural que quando eu entro numa relação nova, eu já conto para todo mundo meus defeitos que eu já conheço. O que eu não conheço eu não posso contar, mas os que eu conheço eu conto. Tá? Por quê? Porque isso facilita a relação. Porque a arte de receber feedback, a arte de dar feedback começa com a arte de receber feedback. E feedback é uma coisa que se você estiver recebendo de alguém, não seja reativo. O que mata o feedback é a reatividade. Se eu for dar um feedback para uma pessoa e eu perceber que ela aceita, eu gasto a minha vida inteira com ela. Agora, se eu perceber que ela é reativa, eu paro. Sabe por quê? Porque as pessoas reativas, elas não querem aprender. Elas acham que sabem tudo. E que qualquer opinião que você dela, você está errado. Então, eu quero dizer o seguinte, feedback é uma coisa para você ouvir, processa, não seja reativo, leva aquilo para tua casa, leva para o teu travesseiro. Funcionou? Você acha que serve? Usa. Se você acha que não serve, joga fora. Se a pessoa falou algo para você que não tem nada a ver com o que você pensa de você, esquece. Se você não estiver aberto a receber feedback, se você for um cara reativo, você vai conviver às vezes com pessoas que você não vai gostar. Eu digo que a pessoa que é reativa a feedback, ela vai conviver, sabe com quem? Com um mau amigo. Porque vale mais um inimigo do que um mau amigo. O inimigo fala na tua cara onde você está errando. Você pode ficar puto da vida com ele, mas você vai levar aquele para casa e vai pensar. Agora, o mau amigo tá vendo que você está fazendo a maior cagada do mundo e você está batendo nas costas dele dizendo: não, você está certo, é isso mesmo. E você está se afundando. Então, cuidado, cuidado com o mau amigo. Eu, por exemplo, prefiro que o inimigo fale na minha cara do que o mau amigo venha me bajular. Eu quero que o meu amigo venha falar o que eu estou precisando melhorar. Venha falar dos meus comportamentos que são inadequados, dependendo de determinada situação. Isso é que vai me fazer crescer como pessoa. E todos nós estamos num processo de evolução, cara. Nenhum de nós nasceu pronto. Isso é uma escola, é um processo. Então lembre-se disso. Esteja aberto a receber feedback e principalmente aberto a dar também feedback para ajudar teu companheiro. Então, olha, usem essa ferramenta, trabalhem em feedback positivo, de uma forma poderosa como essa que eu estou dando para vocês. É fácil, é fácil. É só você ter a percepção interior sua de que você quer melhorar as pessoas, que você quer ajudar as pessoas à sua volta a serem melhor que você. Aí sim, aí você está sendo positivo e ajudando as pessoas a melhorarem positivamente. É isso, pessoal. Até a próxima. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, hein? Pra gente estar aqui sempre com você. Tchau, tchau.